seja muito bem-vindo aos canais AgroMais e Terra Viva. E olha só, gente, o ano de 2025 chega ao fim com grandes desafios para a cadeia da cana-de-açúcar no Brasil. Enquanto o etanol registra alta nos preços, o açúcar sofre queda no mercado internacional e é um cenário que tem pressionado os produtores e acendido um alerta vermelho, especialmente no Nordeste. E a situação se agravou mesmo com o tarifaço dos Estados Unidos. A gente faz esse balanço. E para entender melhor esse ano marcado por grandes desafios, o real impacto dessas movimentações, nós recebemos hoje o vice-presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, da FEPLANA, o Alexandre Andrade Lima, que já está aqui com a gente. E 2025, então, terminou com uma combinação aí desafiadora para o setor, né? Tanto essa alta no etanol quanto a queda no açúcar. Como que a FEPLANA avalia o impacto dessas flutuações aí no bolso do produtor e também na sustentabilidade econômica das lavouras? Olha, Carolina, é um grande desafio realmente. Esse ano foi um ano de aprendizagem. Eu digo sempre que todo ano, parece que é diferente, a gente tem que aprender alguma coisa. Esse foi muito difícil. Essa questão do tarifaço dos Estados Unidos afetou basicamente o Nordeste do Brasil, porque as cotas preferenciais americanas são aqui da região Nordeste e coincidiu também com a safra nordestina. A gente está com esse impacto negativo e veio em conjunto a depreciação dos preços dos mercados internacionais. Açúcar ano passado foi vendido aqui em média de 22, 23 centes libra-peso e esse ano deu próximo a 13 centes. Para você entender, o preço da cana, da matéria-prima do produtor de cana aqui, baixou 40%. Desse momento muito grave que os produtores estão passando aqui na região Nordeste. E particularmente aqui em Pernambuco, porque o impacto foi maior na nossa região. Até nosso estado recuperou a safra que tinha perdido, e Pernambuco já teve 22 milhões de toneladas de cana, voltamos a produzir agora 13 milhões, e é uma preocupação muito grande que isso aí possa reverter essa situação de crescimento de novo. Nós estamos recuperando, chegamos até a 7 milhões de toneladas de cana. Com esse impacto no preço, os produtores não conseguiriam pagar seus compromissos bancários, não conseguiriam fazer os tratos culturais adequados na cana-de-açúcar. Então, a gente está muito preocupado com toda essa situação de preços. O Centro-Sul foi menos afetado, mas provavelmente essa próxima safra também vai ser muito difícil para o Centro-Sul, porque a cota americana, que é para a região Nordeste, mas o preço do açúcar está afetando todos, as usinas e os fornecedores de cana de todo o país. E as entidades do Nordeste pedem a volta de uma subvenção federal de 12, né, por tonelada de cana, como já aconteceu em anos anteriores, né? Hoje essa é a principal demanda da FEPLANA para evitar um colapso regional? Olha, a gente encaminhou na medida provisória 1309 duas emendas, uma do senador Efraim e uma do deputado Meira, aqui de Pernambuco, o senador Efraim da Paraíba. E essas emendas estão lá, nós tivemos contato com o presidente da Câmara, Hugo Mota, com o relator Cezinha de São Paulo e com o senador, que é o Cezinha de São Paulo é o presidente, e o relator é o Fernando Farias, senador por Alagoas. A última informação que nós tivemos com ele é que o governo parece que vai deixar caducar essa medida provisória. Então, ela vai cair, a gente vai ter que fazer outras tratativas com relação a essa questão da subvenção. Na realidade, nós aqui do Nordeste já tivemos 4 subvenções. A própria presidente Dilma veio aqui na Associação de Fornecedores de Cana, no seu segundo mandato, e liberou uma subvenção para nós. Na época, não era nem a questão de preço, era a questão de uma seca que estava atingindo gravemente aqui nossa região. Então, isso aí já passou mais de 15 anos e apareceu agora essa grande dificuldade aqui com relação aos preços. Recuperamos a safra, mas estamos com preço. Alexandre, o setor canavieiro é um dos maiores empregadores do interior do Nordeste, né? Qual que tem sido o impacto social dessa crise nas regiões produtoras e quais políticas públicas a FEPLANA considera essenciais para evitar um efeito dominó sobre empregos e renda?
O Nordeste, como a topografia do Nordeste é bastante acidentada, o que é que ocorre? Precisamos muito de mão de obra. E aqui tem muita mão de obra que não tem alfabetização necessária para trabalhar em outros trabalhos. E com isso, trabalham na cana-de-açúcar, no corte de cana. Só em Pernambuco são 70 mil produtores de cana. E Pernambuco tem uma situação diferenciada com relação aos seus produtores. 92% são de agricultura familiar. Esses agricultores de agricultura familiar, de 10 mil produtores que nós temos no estado, 92% são da agricultura familiar. Isso está impactando muito esses agricultores, porque não estão conseguindo pagar seus compromissos com os bancos e com os compromissos no mercado. A gente está buscando uma coisa antiga, que é um pleito da FEPLANA, é a PGPM, incluir a cana-de-açúcar na política de preço mínimo do governo. Praticamente todas as culturas estão incluídas na política de preço mínimo do governo, menos a cana-de-açúcar. Quase conseguimos isso lá atrás, mas não alcançamos nossos objetivos. Esse guarda-chuva da política de preço mínimo do governo, se a cana estivesse lá, hoje nós estaríamos protegidos, porque estamos pagando para produzir, estamos recebendo bem abaixo do custo de produção. A cana caiu 40% do valor. Isso está afetando demais a finança desses agricultores. E você vê, a soja está na política de preço mínimo, o milho está na política de preço mínimo, a uva, tantas outras culturas, são muito menos a cana-de-açúcar, que é uma das principais culturas do país, não está na política de preço mínimo do governo. Isso é uma das coisas que a FEPLANA está trabalhando também para a subvenção desses produtores a nível de Nordeste, porque esse preço veio justamente no começo da safra, como eu falei, e está atingindo demais essa situação como um todo. E no parcelamento das dívidas. São 3 pontos fundamentais que a gente tem que estar trabalhando aqui e vai ser a pauta hoje da reunião com o presidente da República. Pois é, um assunto importante. E, Alexandre, agora falando um pouquinho sobre 2026, né? Quase batendo na nossa porta. Quais são as expectativas da FEPLANA para o ano que vem? Olha, uma das principais metas da FEPLANA para o ano que vem é regulamentar a lei do RenovaBio. A lei que trouxe o agricultor, o fornecedor de cana, para dentro do RenovaBio. Essa lei está precisando ser regulamentada, ela está dentro da ANP e a gente já identificou o diretor que está lá na ANP e vamos trabalhar em cima dessa regulamentação, que é muito importante, porque aí o produtor, as usinas vão ser obrigadas a incluir o produtor dentro do RenovaBio, que é uma política ambiental muito importante para o setor, e o produtor, que é o elo mais fraco da cadeia, precisa também receber os CBIOS para que ele também seja viabilizado e diminuir o impacto nos preços que estão acontecendo. Alexandre, tem expectativas de recuperação de preços, avanço tecnológico, aumento de produtividade ou ampliação de mercados que possam trazer algum alívio ao produtor? Bom, a gente, com relação ao preço, a gente está muito preocupado. Esses preços a gente acredita que deve recuperar um pouco, mas não tanto. Não deve ser preços bons, principalmente no mercado de açúcar para o próximo ano. Tem uma expectativa melhor no mercado de etanol. Isso pode facilitar um pouco, mas mercados mundiais, quando dá preço muito baixo, eles tendem a se recuperar de 1 a 2 anos depois, principalmente mercados como a Índia, como a Tailândia, que são grandes produtores. A Índia é o segundo maior produtor, mas é o maior consumidor de açúcar do mundo. E isso, quando o mercado está muito baixo, acontece que eles migram para outra cultura. Aí eles plantam cana lá praticamente de 2 safras, ao contrário daqui, que a gente passa 5 ciclos, 5 anos para poder mudar a cultura. Então, esses países, às vezes, quando o preço está muito baixo, ele muda a cultura e dá uma diminuída na produção do açúcar. Mas não vai ser ano fácil no próximo ano. A gente tem que investir bastante. Difícil investir com os preços que estão agora, mas temos que investir em tecnologia, temos que investir em aumentar a produtividade, temos que buscar, de alguma forma, minimizar
esses preços que estão acontecendo aí, porque senão os produtores também não vão fazer nem o básico, né, que é os tratos culturais adequados para manter a lavoura e a cultura. Alexandre, para finalizar o nosso bate-papo, qual recado vocês gostariam de deixar para os produtores do setor? Bom, a FEPLANA, Entidade Nacional dos Produtores de Cana, a gente deixa um recado para o produtor que eu digo sempre que a gente tem que manter nossa prateleira cheia. Não vamos deixar essa crise diminuir nossa produtividade, nem nos abater. Temos que buscar alternativas e a FEPLANA vai sempre buscar essas alternativas para aumentar a produtividade, buscar novas tecnologias e dar o apoio necessário em Brasília para as demandas dos nossos produtores de cana a nível nacional. É isso, Alexandre, vice-presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, da FEPLANA. Obrigada pela participação e pelas informações, viu? Um abraço, até mais. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Continue com a gente nos canais AgroMais e Terra Viva e até uma próxima. Tchau, tchau!